Olá, queridos amigos, aqui estamos para trazermos nossa mensagem musical. O título da música de hoje é A Reforma. Sim, é necessário que a gente entenda a importância dessa vida aqui. Ela nos dá nova oportunidade de perdoar, amar e evoluir. Sim, já foram muitas vidas que vivemos e ainda teremos tantas para viver. Vamos usar a nossa inteligência e aproveitar a vida para aprender. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Sim, é necessário que a gente entenda a importância dessa vida aqui. Ela nos dá nova oportunidade de perdoar, amar e evoluir. Sim, já foram muitas vidas que vivemos e ainda teremos tantas para viver. Vamos usar a nossa inteligência e aproveitar a vida para aprender. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Aprender a amar, praticar o bem. Vamos trabalhar, que a reforma vem. Sim. Queridos amigos, irmãos, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, gostaríamos de agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, rogando a Jesus, aos guias espirituais desta casa, que possam nesse instante nos acolher, nos inspirar, proporcionando a todos nós um momento de reflexão, de ampliação de horizontes e dos nossos corações. Por isso, gratidão profunda. Queridos amigos, irmãos e irmãs, nesse instante, nós iremos abordar um tema que se encontra em uma das obras da chamada série Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, que como a grande maioria deve ter consciência, em sua última romagem, fora uma educadora, uma poetisa baiana. E aqui, em terras baianas, vivenciou a sua última experiência carnal. Quando chegando no mundo espiritual, nós desconhecemos as causas, os motivos, as relações de Amélia
na época de Jesus, mas temos a consciência de que certamente ela vivenciou tamanha a riqueza. Então Amélia inicia com um livro chamado, da sua série, Primícias do Reino, onde ela irá narrar que antes de Jesus vieram à Terra alguns espíritos importantes, como, por exemplo, Sócrates, Buda, Krishna, entre tantos outros. Segundo Amélia, Jesus enviou estes para que quando ele viesse e lançasse a sua doutrina de amor, a sua palavra, as suas ideias pudessem ser reconhecidas. Não como uma religião, como o cristianismo, mas, por exemplo, como ideia do amor. No budismo, disse-se o seguinte: todas as vezes que alguém lhe machucar, lhe maltratar, faça como o sândalo da floresta. Curioso isso. Fazer como o sândalo da floresta? Diz então o budismo. Quando o lenhador atinge o sândalo, que é uma árvore perfumada, que nós retiramos para fazer perfumes, mirra, incensos, melhor dizendo, então diz que quando é atingido com um machado, o sândalo devolve perfume. Há alguma semelhança com amar o teu inimigo, perdoar o teu inimigo? Claro, aí é que se encontra a sabedoria divina. Então, antes mesmo de Jesus, ele, como nosso governador e guia, modelo, enviou então esses espíritos para que pudessem aqui semear a terra o amor. Mas o tema da noite de hoje encontra-se em uma outra obra, que é a obra Há Flores no Caminho. Precisamos destacar que existem outras obras fantásticas, como Quando Voltar a Primavera, Dias Venturosos. Todas elas irão abordar, eu costumo brincar, com uma espécie de bastidor, video show, os bastidores da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. E em Há Flores no Caminho existe um capítulo chamado A Perene Luz, e está referendando naturalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós pensamos em luz, me permitam a leitura, diz então o Espírito Amélia Rodrigues: a luz é o núcleo de onde emerge o calor e a vida. Ao mesmo tempo, é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. Que interessante, nenhuma novidade. A luz é o núcleo de onde emergem o calor e a vida. Ao mesmo tempo, é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. Os insetos, atraídos pela sua claridade, aturdem-se e, se a chama está crepitante, nele ardem, dominados pela sua pujança e vigor. Mariposas acercam-se da flama tremuluzente e nela perecem, morrem. Outros animais e o homem somos nós, fixados no seu fulgor, encandeiam-se e perdem o rumo. Veja que paradoxo! A luz que ilumina, a luz que clareia, a luz que, quando pensamos nela, é o foco, é o núcleo da vida, ao mesmo tempo, veja, em relação aos insetos, a mariposa, os animais, diz então Amélia, quando nós fixamos no seu fulgor, na sua claridade, na sua chama, na sua vitalidade, nós ficamos encandeados e perdemos o rumo. E é verdade. Quem estiver, por exemplo, na escuridão, dormindo, e se o foco de luz vier muito forte, a gente então não enxerga muito bem, não é verdade? Porém, se essa luz vier de maneira homeopática, em doses menores, pouco a pouco a nossa visão irá se acostumar, porque a luz é assim. Nesse sentido, ainda vale a reflexão. Amélia vai dizer que aproveitar da luz, fruí-la com respeito, beneficiando-se com as suas dádivas, sem precipitar-se, sem tombar nela. Traduz sabedoria na utilização dos seus recursos. Então, de conhecimento, de posse da luz, precisamos fruí-la, aproveitá-la, sem, veja, nos beneficiando, sem exagero. Na vida é assim, tudo. Vamos ao simples exemplo, um chocolate é delicioso, mas se exageradamente utilizado, em demasia, naturalmente, vai criar problemas gástricos, por exemplo.
Quando nós falamos em conhecimento e informação, da mesma forma, claro que o conhecimento de se que nunca é demais, mas ele precisa ser dosado, por exemplo, com a flâmula da humildade. Porque, caso contrário, nos sentiremos, então, acima de todos e todas. Então, Amélia diz, incendiar-se por dentro, vivendo-a à luz, no calor do ideal superior que ela representa. É deixar-se atingir-se sem consumir-se. Então, nesse sentido, ela vai começar a dizer que a verdadeira luz, a grande e perene luz, claro, é Jesus. Jesus que veio às sombras do nosso caminho, nos iluminar, nós humanos. E depois que Jesus aqui chegou, jamais, jamais predominaria a terra, a treva ou a treva voltaria. É verdade que às vezes nós temos uma falsa impressão de que tudo está muito ruim, de que tudo está muito terrível, tenebroso, mas isso faz parte de uma programação espiritual. E por falar em programação espiritual, vamos observar que naquela época, na antiga Roma, Roma vivia em guerra. Roma vivia então invadindo e vivia então fazendo a sua supremacia em cima dos outros povos. Mas quando Jesus estava por vir, conforme a Boa Nova de Humberto de Campos, conforme também a Caminho da Luz de Emmanuel e a própria obra de Amélia Rodrigues, no caso, A Flores no Caminho, ela vai dizer que houve uma calmaria, uma tranquilidade. Os bons amigos espirituais, naquele instante, trouxeram uma trégua com as trevas e reencarnaram naquele ambiente filósofos, poetas, homens e mulheres intelectuais. No caso, mais homens, porque era uma cultura mais machista e precisava respeitar aquele ambiente, o espaço. Então, nesse sentido, Jesus vem dessa forma, mas ele vem no momento em que a Terra, assim como hoje, está passando por momentos de transição. Provavelmente, quem sabe, nós estávamos ali na grande transição de planeta primitivo para provas e expiações. Quem sabe? E hoje nós estamos na outra grande transição de provas e expiações para regeneração. Então a perene luz é Jesus. Jesus vem trazer então na escuridão a luz. Conta que certa vez encontrava-se Jesus fazendo as suas curas no tanque de Siloé, quando de repente os discípulos perguntaram, está lá em Marcos 13, o sermão profético. Naquele momento, então, vai narrar que os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, por que este homem é cego? Ele é cego, acaso, porque ele pecou, ele errou? Os seus antepassados erraram? Porque existia uma crença entre os judeus que nós estávamos resgatando dores por conta de erros dos nossos familiares. E Jesus então disse, em verdade vos digo, nem ele errou, nem ele equivocou-se, nem tampouco nenhum de seu familiar. Ele nascer assim, para que, enquanto fosse dia, eu pudesse trabalhar. Porque dia virá, que a noite escura abaterá sobre a terra, que nem eu mesmo poderei trabalhar. Naquele instante, então, Jesus vai curar o cego de Siloé e vai solicitar que ele se apresente ao Sinédrio para que pudesse voltar ao mundo dos vivos, porque as pessoas que se encontravam com lepra, as pessoas que perdiam a sua cidadania. Então, quando Jesus pedia que eles fossem até os chefes das sinagogas, no caso, para se apresentar, era para poder ter direito à sua cidadania, direito, então, de cidadão na sociedade daquela época. Mas observemos que a grande noite escura que nós estamos passando é hoje. Jesus profetizou, como diriam os nossos irmãos evangélicos, naquela época. Então, por que ele diz que foi necessário que ele nascesse assim para que eu pudesse, Jesus, trabalhar enquanto fosse dia? Amélia vai narrar em suas obras, que nós citamos no início, a chamada série Amélia Rodrigues, de Primícias do Reino, Dias Venturosos, Quando Voltar a Primavera, A Flores no Caminho e tantas outras. Ela irá narrar que, por exemplo, espíritos medianos para cima, quando souberam que existia uma programação espiritual elevada, que Jesus viria à Terra, eles então pegaram uma espécie de fila
para poder se colocar à disposição e reencarnar. É por isso que Jesus irá, na sua perene luz, na sua sabedoria, curar a tantos. Ele não cura as pessoas apenas porque ele tinha o poder da cura, porque ele era um espírito puro, era nosso modelo, é nosso modelo e guia. Mas ele curava as pessoas que não tinham dívidas perante as leis divinas. Porque se ele curasse as pessoas que tivessem dívidas apenas por sua vontade própria, ele estaria indo de encontro à própria lei. Então Amélia vai dizer que esses espíritos, os coxos, estropiados, os cegos, os obsidiados, em grave estado, aqueles que não andavam, aqueles que não enxergavam, os leprosos, todos eles eram espíritos que não tinham dívidas em relação àquela doença. Porque conforme nós aprendemos com os espíritos, nós estamos aqui para reeducar, resgatar. Quando nós não escolhemos o amor, é a irmandade, diria Francisco de Assis, que vai nos proporcionar a nossa reeducação dos sentimentos, dos pensamentos e, sobretudo, da nossa nova conduta aqui na Terra. Então, Jesus curava aqueles que não tinham mais dívidas com aquela situação. Então, por isso que ele curou esse instante. Mas por que Jesus é a perene luz? Se nós perguntássemos, por exemplo, para algumas figuras históricas que tiveram contato com Jesus de maneira direta e indireta, como, por exemplo, Emmanuel, ou se perguntássemos, por exemplo, também a Caifás, ou se perguntássemos também, por exemplo, a Anás, ou se perguntássemos a Judas, ou perguntássemos a Pedro, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, João, o evangelista. Se nós perguntássemos então ao governador Pôncio Pilatos, que é Jesus para eles? Para cada um haveria um significado. Havia uma experiência. Alguns aproveitaram e transformaram. Zaqueu, cobrador de impostos, então ele ouviu a pregação de Jesus e fora tocado por essa perene luz. Ele transformou-se para nunca mais. Para quem não sabe, conforme a tradição espírita espiritual, Zaqueu é o nosso benemérito, o nosso benfeitor, Adolfo Bezerra de Menezes. Veja, Zaqueu, naquele instante disse: Senhor, se vier jantar em minha casa hoje, eu prometo devolver metade dos meus bens para aqueles que eu cobrei de maneira indevida. Zaqueu então vai se redimir. Zaqueu muda, transforma. Uma outra figura que teve contato com Jesus é o mancebo rico. Veja, o mancebo rico, ele era um homem bom, estava preparado para o encontro com Jesus. No entanto, ainda preso às questões da vida. Senhor, o que faço para ganhar o reino dos céus? É preciso respeitar os mandamentos. Senhor, isso eu faço desde sempre. Desde sempre. Então é preciso que você venda tudo, vem e segue-me, carrega a tua cruz e segue-me. Senhor, farei isso. Mas dá para fazer isso depois da corrida? Porque preparei as bigas, os cavalos, os meus amigos estão esperando. Eu preciso então estar nesse momento com ele, Senhor. Jesus então permitiu que ele fizesse a escolha dele. Então, só séculos depois é que vamos ter notícias sobre esse mancebo rico. Teve encontro. Emmanuel, quando ele for então senador por 2 vezes e escravo pela 3ª vez. São 3 existências corpóreas que nós temos notícias de Emmanuel pelo próprio Emmanuel. Primeira notícia que se tem, por exemplo, a gente vai ver lá em há 2000 anos. Ele fora o senador Públio Lentulus e depois o senador Públio Lentulus Sura. Ou é ao contrário, sempre troco, mas que fora Públio Lentulus. Ele foi avô dele mesmo. Algumas pessoas então desavisadas do processo da reencarnação vão dizer: como ele foi avô dele mesmo? É claro, quando ele foi Públio Lentulus Sura, o grande senador, ele tem um filho. Quando o seu filho então vai ter um outro filho, ele já havia morrido. O corpo morreu como Públio Lentulus Sura. Quando o seu filho, senador, porque nós sabemos que ser senador era hereditário, então era senador já por herança, o filho mais velho. Então, o senador Públio Lentulus Sura foi um grande senador, ele tem um filho e ele morre. Quando ele morre e o seu filho tem um filho, o seu neto, é ele mesmo que reencarna. Claro que existe aí uma necessidade reencarnatória desse ciclo de reencarnar na mesma família e reencarnar como senador. Coitado dos nossos políticos, isso quer dizer que quando eles não cumprem bem o seu papel, a sua função,
às vezes podem ter uma nova oportunidade, uma vez mais, no poder público. Foi o que aconteceu com Públio Lentulus. Sura, agora Públio Lentulus, o neto. Então ele vai estar conversando com Flamínio Severus, outro senador, seu amigo. Estou tendo muitas ideias. Estou tendo, veja Flamínio, algum momento estou tendo algumas relações de sonhos. E nos sonhos eu vejo que eu fui no passado. E Flamínio diz, você está igual aos egípcios, o povo popular que acredita em reencarnação? Ele, mas eu tive um sonho. E uma vez eu tive um sonho que eu fui, era eu mesmo. E depois, então, quando eu acordei, eu sonhei que eu tinha sido meu avô. E quando eu desço até as furnas da nossa casa, porque é onde guardava os livros, os papiros, porque não existiam livros, melhor dizendo, o tesouro da casa. E quando ele chega lá, ele vai dar de encontro com um busto, porque não existia fotografia, mas existia então a arte manual. Existia um busto, não sei se em bronze, em ouro, fala a memória aqui agora. E quando ele se dá conta com aquele busto do seu avô, ele toma um susto, porque espelho já existia. E ele vai se dar conta que aquele busto representava a sua própria imagem. Ele se assusta. Ele vai casar com Lívia, vai ter um contato com Jesus para curar a sua filha, Flávia. E há um momento que ele tem um contato direto com Jesus. E naquele contato direto com Jesus, há um diálogo lindo, fantástico, onde Jesus diz, senador, o império um dia irá ruir, senador. Tudo irá passar. O poder irá passar. Só não passará o amor. E ele convida a Emmanuel a transformar sua vida, porque apesar de ser um homem político, voltado às normas e às regras de então, ele já era um homem bom. Mas ele não abre o seu coração. Então, Públio Lentulus sura, Públio Lentulus censura, digamos assim, e depois ele vai reencarnar 50 anos depois, que é uma outra obra de Emmanuel, como escravo. E vai desencarnar no Vesúvio, na erupção do grande vulcão. Que coisa! Melhor, ele desencarna na erupção do vulcão como Públio Lentulus. Depois ele vai reencarnar como o nosso escravo, 50 anos depois, para desenvolver a humildade. E aí ele tem várias encarnações. Mas por que nós estamos citando ele? Porque ele teve encontro com Jesus e a sua transformação, o seu aproveitamento dessa oportunidade com essa perene luz, dar-se-á séculos depois. Então, se perguntarmos para Maria de Migdal, ela prostituta, veja o nosso preconceito com relação às prostitutas, as mulheres que a gente diz de vida fácil, as mulheres que vendem o seu corpo. Miriam teve contato com Jesus, mudou a sua vida para nunca mais. Certa vez eu ouvi Divaldo contar em uma palestra que ela teria sido, uma de suas reencarnações teria sido a santa da igreja, Teresa d'Ávila. Quem conhecer a história de Teresa d'Ávila vai ver que é uma santa maravilhosa. É tão interessante que quando Madre Teresa de Calcutá, que também teve encontro com Jesus, quando ela desencarna, logo depois, uma semana depois do desencarne da princesinha Diane, então quando chega no mundo espiritual, Madre Teresa chega consciente e é recebida de Divaldo por quem? Por Teresa d'Ávila. E ela tem consciência, ela pergunta, minha irmã, que é de Diana? Está dormindo, posso acordá-la? Está lhe aguardando. Calcutá desencarna uma semana depois. Fez da sua vida uma relação direta com Jesus. D'Ávila teria sido Miriam de Migdal. Quando você pergunta para Judas, Judas então vai dizer que é um grande problema, uma dor de consciência no primeiro instante, porque ele traiu o amor. Mas Judas vai resgatar, vai recuperar sua consciência séculos depois, quando ele vai reencarnar, conforme Raul Teixeira e Divaldo Franco, como a nossa médium da Idade Média que vai proteger a França para receber o espiritismo no futuro. Estamos falando de Joana d'Arc. Então, todos esses seres tiveram contato com Jesus e cada um teve uma relação com a perene luz. Então, ter contato com a luz não nos ofere, não nos garante transformação imediata e direta, mas certamente nós nunca mais seremos o mesmo. Amélia vai dizer que a luz de Jesus era tão potente, e aí quando ela faz essa relação que a gente falou no início, que a luz atrai os insetos, atrai a mariposa, e quando o homem foca na luz, ele pode se perturbar de tal forma, ela irá dizer que Jesus, ao mesmo tempo, para alguns, ele era amado, profundamente amado,
ou ele era profundamente odiado. Então, diz então a tradição que os rabinos da época, eles tinham consciência que Jesus era o Messias. Então, por orgulho, por questões políticas, por questões inclusive econômicas, da economia, porque Jesus então vai proibir no templo a venda de animais, os vendilhões de animais. Isso vai mexer com a política local, porque os grandes rabinos, eles eram criadores de equinos, eles eram criadores de caprinos, no caso aí as cabras, e que eram colocadas para fazer a grande momento para Deus, né? Então, nesse momento, Jesus vai entrar no templo e vai questionar. Então, Caifás, todos eles, os grandes líderes da época, vão se rebelar. Tiveram contato com a luz. Lembramos então do jovem Saulo. Saulo de Tarso. Saulo era um judeu inteligentíssimo, perseguidor de cristãos. Ele odiava Jesus. Ele falava que o Deus de Israel era superior a tudo isso. Então todos conhecem a história de Paulo e Estevão, por exemplo, ou já ouviram falar. Quer seja quando nós, alguns de nós, oriundos da Igreja Católica, ouvimos falar da história, está lá, né, em Atos dos Apóstolos. Mas Chico Xavier vai fazer esse lindo romance, Paulo e Estevão. E lá nós vamos ter contato, a história de Abigail, a irmã de Estevão, que eles eram pessoas, numa linguagem, quem sabe, moderna, de classe média, mas quando o Império Romano invadiu as terras, separaram os irmãos, tomaram os bens materiais, mataram seus pais, eles ficaram órfãos, cada um foi para um lado. E Abigail sempre sonhava em ter de volta o seu irmão. E ela falava com Saulo sobre Estevão. E aí nós já sabemos a história. Então, quando naquele instante Estevão estava caçando, capturando, né, os cristãos, ele vai então pegar o velho Estevão naquele momento. E Abigail vai dizer, é ele, meu irmão. Mas naquele instante Saulo, homem de orgulho, homem de vaidade, ele não aceita. E morre. E ele perde a esposa, a sua futura esposa, a sua noiva, a Abigail. Ele fica tão revoltado que ele agora vai perseguir Ananias. E ele então pede uma carta ao Sinédrio, vai com alguns homens e vai buscar então, vai em busca de Ananias. Sabemos o que aconteceu no caminho, o seu grande encontro com Jesus. Literalmente, Saulo caiu do cavalo. Saulo, 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 por que me persegues? A luz intensa, a perene luz foi tão forte que deixou naquele instante Saulo desnorteado. E quando ele foi tomando por si, ele foi vendo a imagem do Cristo, pouco a pouco. É você, Jesus? Então você existe sim. Por que me persegues? E naquele instante então, Senhor, o que queres tu de mim? É o momento que ele muda, segundo Gálatas 20, a sua vida. Não sou eu mais que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Naquele instante ele fica com a deficiência visual temporária, escamas perispirituais no seu globo ocular, e ele fica cego. Os homens que o acompanhavam percebem ele falando sozinho, se enlouqueceu? As pessoas são assim, nos abandonam quando nós estamos numa situação delicada. E foram e deram queixa de que ele havia enlouquecido. Ele então, naquele instante, vai estar hospedado. Vai estar hospedado. E Jesus vai aparecer para quem? Para Ananias. E vai dizer, Ananias, vai lá na pensão, na hospedaria, procura Saulo. Mas, Senhor, ele veio me matar, Senhor. Assim somos nós cristãos. Enquanto perseguidos, amamos os nossos inimigos. Jesus que disse, a perene luz. Ananias então vai até aquele momento. Pede para adentrar no quarto, se apresenta. Claro, Saulo não está enxergando. E quando aquele contato, quem é você? Ele fala, sou Ananias, você vim aqui em nome de Jesus. E naquele instante ele recebe a cura, o passe e se transforma e volta a enxergar. O que ele muda a sua vida, mas ele mudou sua vida de imediato, não. Foram necessários depois aí 7 anos no deserto de Cimejo e no próprio deserto, propriamente dito, enquanto região, para que Saulo pudesse refletir, mudar a sua vida e deixar de ser Saulo e passar a ser Paulo, Paulo de Tarso. Então,
Nós, quando temos contato com a luz, não significa, como disse há pouco, que é mudança imediata. Mas se nós aproveitarmos a oportunidade, como disse então Amélia há pouco, vamos buscar aqui a leitura, ela diz, em relação à luz. Todavia, a luz que aponta aclara os caminhos. Fruí-la, ó, com respeito. Tirar proveito dela com respeito, usá-la com respeito, fruí-la com respeito, beneficiando com as suas dádivas, sem precipitar-se, sem tombar-se. Nela traduz sabedoria na utilização dos seus recursos. Então, nós precisamos aprender. Hoje nós temos, por exemplo, a grande luz. Jesus está conosco em forma da doutrina espírita. Para nós espíritas, muito mais será cobrado. Quem? Deus irá nos cobrar? Não. Jesus irá nos cobrar? Não. As pessoas irão nos cobrar? Nos cobram, mas é menos importante. Quem nos cobra, na verdade, é a nossa própria consciência. O homem é um animal diferente dos outros animais. Só ele tem consciência de si, de onde eu vim, para onde eu vou. Só ele é capaz de mudar a si mesmo, transformar a si mesmo e transformar o ambiente em que ele vive. Nós somos os únicos animais capazes de desenvolver a chamada empatia, de nos colocar no lugar do outro, que não significa necessariamente concordar com o outro, mas compreender o outro do ponto de vista do outro. Todo mundo sabe, ou quem nos ouve aqui agora, acredito eu, que somos contra, por exemplo, ao assassinato. Vamos falar de um assassinato específico, ao aborto, por exemplo. Sabemos que o aborto é um assassinato, mas vamos condenar as pessoas que cometeram aborto? Quem somos nós? Quem me fez juiz dessa causa, diria Jesus. Mulher, as pessoas que queriam te apedrejar, Senhor, não sei, saíram. Se meu Pai que está no céu não te condena, não sou eu que te condenarei, mulher. Esta mulher mudou a sua vida, transformou a sua vida para nunca mais. Para nunca mais. Então, a empatia, eu compreendo, não concordo com o aborto, mas eu compreendo o contexto, a situação, que a pessoa se encontrava na fragilidade, ela foi mais fraca, não foi forte o suficiente moralmente, o contexto, a relação de abandono pelo companheiro, a traição, a família que não apoiou, era muito jovem, a realidade estrutural dela, tudo isso é preciso levar em conta os chamados atenuantes e os agravantes. É assim a lei divina. Atenuante, aquilo que abranda, que atenua. Qual é o contexto? Qual foi a situação? Agravante. Você tinha consciência, você tinha desejo, você queria praticar o mal, você fez isso por instinto. Você pensou naquela maldade de maneira cruel, todos os passos, como você ia fazer aquela situação, aquilo veio e aconteceu e você, quando percebeu, não tinha mais as rédeas da situação. Então, o contato com Jesus, com a perene luz, nos transforma. Precisamos compreender. Conta, por exemplo, a própria Amélia Rodrigues em uma de suas obras, esta mulher, a chamada mulher adúltera. Naquele instante, então, conforme a lei dos homens da época, traição era lapidação, apedrejamento até a morte. E levaram aquela mulher, sabemos a história, para ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. Naquele instante que narra, todo mundo sabe essa parte, que Jesus começou a escrever na areia. Diz então os equívocos, na linguagem judaica cristã, os pecados daqueles que estavam ali querendo apedrejá-la. E quando ele escreveu ela, todo mundo, quando começou a ler, saiu ali, ó, de fininho, de mansinho. Ficou só ela. Senhor, ou mulher, que dos homens que queriam ali apedrejar? Não sei, Senhor. Saíram. Então, Senhor, se meu Pai que está no céu não te condenou, não sou eu. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A maioria de nós conhecemos a história até aí. Mas Amélia Rodrigues irá narrar nesse encontro com Jesus, com a perene luz, que esta mulher, por exemplo, naquele instante, ela ficou angustiada. Ela foi embora. E Jesus, como sempre, hospedara-se na casa de Simão Pedro. A mulher estava em sua casa, segundo Amélia, distante uns 9 quilômetros. Na noite escura, colocando em risco a sua própria vida, ela saiu a caminhar para saber onde Jesus estava. Ela sabia, porque todos falavam, ele se encontrava na casa de Simão Pedro. E ela foi até a casa de Simão. Jesus já aguardava, já esperava. Jesus conhece, o bom pastor conhece as suas ovelhas. E ele então
bate a casa de Simão naquele instante. E Simão abre a porta e ela até adentra a falar com o Senhor. E aí Jesus, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Se ela fosse baiana, ela dizia assim, Senhor, eu estou muito agoniada. Muito agoniada, Senhor. Mas o que houve, mulher? Como se Jesus não soubesse. Então ele vai dizer, ora, ela vai dizer, Senhor, eu vim aqui para te dizer que realmente eu cometi o adultério. Mas não cometi de moto próprio, de vontade própria. Foi o contexto, foi a situação. O que houve, mulher? Me conte. Então ela vai dizer que amava profundamente o seu marido também a amava, era mais velho. Mas o seu marido de repente deixou de gostar, deixou de dar conta das suas responsabilidades marital, de amar, de dar conta do cuidado da intimidade sexual. Isso mesmo, Amélia vai dizer isso. E ela ficou sozinha, ficou na fragilidade. E este homem então, como ele não tinha nenhuma motivo para devolver, porque a lei permitia que devolvesse à família se houvesse um motivo, uma causa nobre, uma causa grave, e não tinha. Ela vai narrar então o que aconteceu, que esse homem pagou a um homem mais jovem para poder tentá-la. E ela não sabia. Ela vai descobrir isso depois. Então ela estava ali triste, chateada, magoada, ferida, fragilizada, carente. E aquele homem mais jovem, bonito, diante da situação. É claro que numa linguagem hoje espírita, a gente sabe que deveria existir as influências negativas também, o que não tira a responsabilidade da pessoa em absoluto. Em absoluto. Não podemos culpar os espíritos por tudo nem por nada. Se eles estão a nos influenciar, e se essa influência se dá, é porque nós abrimos espaço. Então somos corresponsáveis. Mas naquele momento então ela vai dizer que foi isso que aconteceu, mas que ela se arrepende profundamente. O que fazer agora? Jesus então lhe diz, vai cuidar dos filhos do caminho. Vai cuidar de crianças. Né? Senhor, eu não posso parir. Meu útero é seco, eu não posso parir. Mulher, quem disse que ser mãe? Olha Jesus, a perene luz. Quem disse que ser mãe é parir? Quem disse que ser mãe é preciso ser mãe para amar o filho? Amar os nossos filhos, disse Jesus a ela, que nós temos biologicamente, é uma obrigação moral que nós temos. Mas amar os filhos, os desgraçados, os órfãos das ruas, os miseráveis, os abandonados, eis aí o desafio. Vai, cuida desses. Então, uma atitude de amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados, de erros. E essa mulher então definiu a sua vida dessa maneira. Ela foi trabalhar, uma espécie de casa do caminho da época. Ela vai acolher pessoas necessitadas, crianças, viajantes que passavam por ali. Ficou mais velha, os anos se passaram. 10 anos depois, diz Amélia Rodrigues, 10 anos depois, à sua porta chega um homem, um sujeito alquebrado, com lepra, desconfigurado, a sua pele fétido. Naquele instante, ela como a todos acolheu. Mas quando ela acolhe, vai tratar com ungüentos, com prece, com muito amor, ela vai olhando nos olhos e reconhece quem era o seu marido, que levou ela a esta situação de penúria do passado. Mas ela, quando reconhece, ela diz marido, ela não diz nada, porque ele também não a reconhece, ela silencia. Então vem o ditado popular baiano, quem tem telhado de vidro não joga pedra no do vizinho. Também faço bem, sem olhar a quem, fazer com a esquerda sem que a direita veja. Como o homem não a reconheceu, ela também fingiu não reconhecê-lo. E tratou, e pergunta o que houve, como foi isso? E ele vai narrar que ele ficou saudoso e ele descobriu que a mulher que ele mais amava na vida, ele cometeu um erro. E ele vai confessar tudo o que ela já sabia. O homem que contratou a situação e vai narrar o encontro com Jesus. E ela vai falar bem de Jesus. Ele vai dizer, Jesus é um miserável. Ele vai falar mal de Jesus. Mas por que você diz isso? Porque ele escutou a ela, mas não me escutou. Veja que coisa. Mas ele agora está lhe escutando. Então ela tratou ele com amor. Jesus vai dizer, não basta perdoar o inimigo. É preciso fazer o bem. É preciso amar. É difícil. Muito. Sobretudo quando aquele que nos prejudicou, nos causou mal e a gente tem consciência, a gente fica com raiva, com ódio. Por isso que é soberana as leis, a lei de amor, a lei da reencarnação.
Proporciona que em nosso lar venha habitar os nossos filhos, as nossas filhas, o rebento. É o passado maldito, cruel, que nós traímos ou fomos traídos, que nós prejudicamos ou fomos prejudicados, e que agora volta em forma de uma filha, de um filho, para que possamos, nesse instante, colocar a prática do amor, do bem. Não basta perdoar os inimigos, é preciso fazer o bem. Então a perene luz de Jesus é assim. Essas pessoas que tiveram encontro com Jesus. Nós iremos então agora narrar uma situação desse encontro com a perene luz, que está lá, exarado, descrito, uma outra obra fenomenal, chamado A Boa Nova. Fantástico, A Boa Nova. Lá na Boa Nova nós iremos encontrar um momento em que Jesus, logo depois que ele transformou a água em vinho. Aliás, lembrando, e para quem não sabe, foi o primeiro grande feito de Jesus, quando ele sai depois de retirada de meditação por profundos dias, ele vai ao casamento, e chegando lá, ele encontra sua mãe, ele chega com João, seu amigo que estava com ele, e aí naquele momento, oi mulher, filho, que bom que você chegou. Ele chama assim, de mulher. O termo mulher era um termo carinhoso de chamar a mãe entre os judeus naquela época. E ela vai dizer, filho, que bom que você chegou porque o vinho acabou. Ela sabia das habilidades de Jesus. Desde criança ele fazia curas naturalmente. Então ela vai dizer, filho, o vinho acabou. Ajuda. Transforma a água em vinho. Mulher, que é isso? Mas filho, mulher. E ele então pede birras de água e transforma. E é uma piada, entre aspas, nesse momento. Porque depois que ele transforma a água em vinho e que começa a servir, chega um homem bêbado, muito bêbado, e toma aquele vinho. E aí ele vai dizer como um bom, aquelas pessoas que sabem, vinho de não sei aonde, safra não sei aonde, eu esqueci o nome que se dá agora, deu branco, eu não vou tentar lembrar aqui agora. Mas naquele momento então, ele vai dizer, costumam servir o pior vinho depois e o melhor vinho antes. Agora deu-se o contrário. Serviu o melhor vinho agora. Era o vinho transformado, a água em vinho por Jesus naquele instante. Então, é o grande feito. Mas na Boa Nova, depois de um dia puxado de trabalho, naquele instante, então, olha que coisa curiosa, Humberto de Campos vai narrar que é Pedro que nos representa. O que é nos representar? Nos representar enquanto humanidade. Nos representar enquanto as nossas sombras. Pedro era assim. Pedro era um homem a caminho ainda da luz. Não era a luz plena. Pedro era um ser elevado, mas não era um ser puro. Ele veio desenvolver a humildade. Então, naquele momento, Pedro diz assim, Senhor, será que naquela noite que transformastes a água em vinho, não deste imagem à balbúrdia, para usar uma linguagem mais moderna, né? a todas as maldades? E aí Jesus percebeu a maldade, o que estava por trás de Pedro. Mas Pedro, por que você está dizendo isso? Não, Senhor, porque vinho, o pessoal ficou bêbado e o Senhor fez uma coisa boa, mas e aí? E aí Jesus disse assim, Pedro, acaso você conhece o prazer, a alegria de servir a um amigo, Pedro? Naquele dia que transformei a água em vinho, eu quis simbolizar a aliança entre o céu e a terra. Servir aos amigos, Pedro, é tudo de bom. Então, as pessoas eram amigas, Pedro. Nossa, Jesus. Mas Pedro disse assim, mas Senhor, e quando esses amigos não merecem? E quando esses amigos não nos reconhecem? E quando esses amigos são ingratos? Olha que coisa, Pedro é bem humano, né? É a nossa cara, como diria na linguagem bem baiana. E Jesus, percebendo mais uma vez a intenção de Pedro, ele vai dizer, Pedro, ainda que todos os nossos amigos se convertessem em gratidão, tornassem os nossos inimigos, nada retiraria de nós o prazer de ter servido a um amigo. Se realmente nós servimos, fizemos o bem para aquelas pessoas que amamos, que podem ser familiares nossos, biológicos, pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, parentes próximos, cunhado, sogro, sogra, cunhada, sobrinho. Percebe? Jesus disse, se nós fizermos com amor, nada nos retira essa sensação, esse sentimento pleno de servir. Nada, Pedro, nada, portanto.
Então a perene luz é assim. Eis Jesus. Jesus então vem nos mostrar que ser luz é não cobrar do outro. Pedro vai questionar: Senhor, mas como tratar bem as pessoas se elas nos maltratam? Como tratar bem os nossos amigos se eles nos traem? Como, Senhor, fazer dessa maneira? Veja, às vezes a gente olha para um companheiro, e aí ele se refere ao companheiro de evangelismo da época. Nós sabemos que nós temos uma condição moral melhor do que a dele, e ele faz isso com a gente. Pedro, ninguém dá aquilo que não tem. Nós não podemos nem devemos cobrar do outro aquilo que ele não pode nos ofertar. Somos nós, Pedro, que precisamos ofertar o nosso melhor. Nós que escolhemos amar. Mas, Senhor, custa. Se eles já conhecem a luz, é como se tivesse... Se eles já conhecem a doutrina espírita, se já conhecem a lei da reencarnação, é aquilo que eu falava há pouco, a nós espíritas muito mais será cobrado, mesmo que você mude de religião, que você, aspas, deixe de ser espírita para se tornar evangélico, católico, ou voltar a ser evangélico, ou voltar a ser católico, ou ser budista, ou ser candomblessista, ou ser umbandista, não importa. Uma vez em contato com a doutrina espírita, uma vez em contato com Jesus, nunca mais seremos os mesmos. E esta transformação poderá ser de imediata, poderá ser a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Depende. Depende do que a gente fizer dessa oportunidade, desse nosso contato com a luz, fruí-la com sabedoria, disse Amélia no início das nossas reflexões de hoje. Então, nesse sentido, observemos, Pedro, disse Jesus a Pedro, só podemos dar aquilo que temos. Então, se as pessoas da casa espírita, da sua família, da nossa família, da minha família, ou da família de quem quer que seja, os nossos amigos, se ele não nos oferece aquilo que nós esperávamos, se ele não cobre as nossas expectativas, se nós ficamos frustrados, nós nos frustramos porque ainda somos infantis psicologicamente, emocionalmente, porque queremos o máximo do outro e não podemos querer o máximo do outro. Jesus então vai finalizar dizendo: Pedro, temos que ofertar o nosso melhor, Pedro. Temos que ofertar o nosso melhor. Compreende, meus irmãos? Compreende, minhas irmãs? Em contato com essa perene luz, precisamos nos questionar, nos perguntar: e agora? O que fazer? Não podemos mais ser o mesmo. O tempo urge. O tempo está passando. Estamos à grande prova e expiação para a regeneração, a grande noite escura, a transição para a luz. E se nós não cumprirmos com as nossas oportunidades, não aproveitarmos, não fruir de nossas oportunidades, da perene luz, seremos convidados a nos retirar do planeta. Não é porque Deus ele é cobrador, Deus é implacável. Não, Deus é justo, é bom. Mas a Terra precisa dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Foi o que aconteceu com Pedro quando ele habitava lá em um planeta da constelação de Capela. Que Capela não é planeta, segundo Emmanuel, é caminho da luz. Pode conferir. Então, lá na constelação de Cabra ou Capela, existia um planeta que tinha uma afinidade, que estava nessa grande transição que nós estamos hoje, há milênios de anos. O que aconteceu? Que eles elevaram-se. Pedro não se elevou. Mas vai dizer, então, em Dor Suprema, o Espírito Victor Hugo, que Pedro era amigo de Jesus quando Jesus ainda não era espírito puro, mas era um espírito que estava transformando-se superior para ser puro. Jesus, na sua amizade, Jesus valoriza a amizade. Nunca esqueceu de Pedro e certamente de outros amigos. Ele convida Pedro para encarnar na Terra. E Pedro já conhecia o WhatsApp, Facebook, Instagram, já conhecia todas as tecnologias, mas já encarna na Terra em um período que não existia energia elétrica. Precisava então o nosso Pedro desenvolver a humildade, puxar então ali redes de peixes, mãos pesadas, acordar cedo. Não que acordar cedo seja uma coisa ruim, mas vivenciar a labuta do dia a dia, da dor, para compreender a importância da humildade. Então, nesse momento, quando Pedro questiona, Jesus vai dizer que nós que escolhemos o amor, não cobremos do outro, que nós possamos oferecer, à medida em que nós nos conscientizamos
não perdoamos a ninguém, não culpamos a ninguém, não pedimos perdão a ninguém e nós nos transformamos, porque nós compreendemos que a transformação é pessoal e que não há de cobrar, não podemos cobrar de ninguém. O mundo externo irá transformar à medida que o mundo interno se transformar. É um grande desafio para todos nós. Falo por mim. Sinto isso na pele, o quanto ainda não ponho em prática aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. Mas eu compreendo essa necessidade. Hoje, creio eu que me encontro no estágio de cobrar menos das pessoas que me circulam, familiares biológicos, amigos mais próximos, e compreender isso, esse convite da Perene Luz, que nós devemos dar o nosso melhor e não cobrar o melhor do outro. Compreende, meus irmãos? Nessa perspectiva, vamos chegando ao final desse nosso momento e pedimos a todos, nesse instante, que possamos pensar a respeito da Perene Luz, que possamos refletir sobre Jesus em nossas vidas, que possamos entender que Jesus, a Perene Luz, nos trouxe a oportunidade de pensar, de refletir sobre o amor, de entender que o céu não é externo, o céu encontra-se dentro de nós. Que o céu é o amor traduzido em nossas atitudes diárias, na tolerância, na compreensão, mas sobretudo na mudança. Ter contato com a perene luz chamada Jesus é ter contato com a luz interior, é transformar-se. Que Jesus nos abençoe. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Beijo no coração a todos e a todas. Fiquemos com a música do nosso Armando Lua. Até a próxima, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.